somos ele. Aqui é esse menino. Bruno Mariotti, que é meu filho que nasceu de dia. É tudo aquilo que eu gostaria de ser em termos de arte, canto e vida. E a minha querida Luísa Lourosa, minha neta amada. E a gente tem aqui elementos básicos da nossa filosofia africana, que as pessoas não morrem quando são lembradas. E também a comida, a cozinha, como sendo o espaço onde a gente dá vida ao que está morto. A gente traz o animal morto, com cheiro desagradável, e a gente usa a natureza, né? A água, a terra, que faz a panela, o ar e o fogo. E aí, aquela coisa de ser um legume ou uma carne com traços de negatividade se transforma em algo saboroso que nos dá mais vida. A cozinha é um lugar que nas famílias negras todo mundo fica aglomerado, gosta de ir para a cozinha, bater papo e comer, mexer nas panelas. E a minha vivência sempre foi dentro da filosofia africana, com uma família de sambistas, cantando, dançando e entendendo como é importante a gente se iluminar. E a minha família teve uma importância enorme quando da perda do meu filho. Todo mundo estava junto, no dia que ele completou 4 anos e que eu festejei antes. E ele fazia aniversário no dia 29, a festa foi no dia 25. E no dia 29, em Maricá, a onda veio e levou. E no dia 30 estávamos todos juntos para a despedida. E se não fosse a comunidade terreiro do Axé Mofanjá, com o mestre Didi, com o Anobani, com o Luiz Sodré, amigos queridos e todo o coletivo do Axé Mofanjá, eu não estaria retornando nas minhas aulas na universidade 10 dias depois e continuando a cuidar do filho mais velho, a transmitir um pouco da nossa visão de África, que tem 10.068 anos de existência, e completamos esse ano em Ifá, enquanto o mundo judaísta tem apenas 2026. Então, é muito importante, gente, que a gente comece a entender como a tradição africana luta pela continuidade da vida, como as pessoas não são apenas indivíduos isolados que só pensam em ganhar dinheiro e ter vantagem em tudo. A ideia de cada um por si, Deus por todos, na nossa tradição, nós somos porque eu sou, ou eu sou porque nós somos. É o Ubuntu, é o coletivo. É uma visão da gente entender que as pessoas são diversas e a diversidade é muita riqueza. Contar com a produção desse menino maravilhoso, de Vilma Mello, que vocês ouviram a voz da mãe falando da praia, nos deu uma alegria muito grande, porque a gente fez uma trilogia das matriarcas, que é exatamente como no grupo africano, a nossa filosofia é de uma mulher secreta, que gera filhos sem a gente saber como é que isso acontece dentro de nós. É uma mulher política que luta pelos seus direitos de existir, de falar, de dizer coisas que o outro pode não gostar, mas isso não impede o amor entre vó e neta, nem as escolhas diversas entre as
as pessoas faz com que elas se afastem, muito pelo contrário. A gente tem que entender que cada um busca os seus próprios caminhos. E como é rico a gente aprender coisas com os jovens. Quantas coisas eu aprendo com a minha neta. E da mesma maneira, eu sou jovem há mais tempo do que ela, nos meus 83 anos. Sabe duas, não é? Nos meus 83 anos, em que a gente louva a vida e entende como é bom a gente ter amigos e eu poder estar aqui conversando com vocês, dizendo que o teatro, para nós, é como se nós voltássemos a estar à volta da fogueira, numa tribo africana, cantando, comendo, dançando, contando histórias e se vendo uns aos outros e se fortalecendo com a luz que vem de cada um. Eu quero agradecer demais a Produção Z e a essas artistas incríveis. Eu te agradeço. Imagina, vocês foram para a África, foram no Festival de Teatro de Moçambique, a Vilma Mello, candidata a atriz na Shell, não é? No Prêmio Shell, e eu fiquei assim, uma felicidade enorme. E hoje a gente tem uma trilogia que começa com Mãe Santo, onde eu busquei mostrar todas as dificuldades que a comunidade negra sofre no nosso país e no mundo. Porque, independente de eu ser uma professora universitária, a Chica Xavier, como artista, sofria na TV Globo, como outras mulheres, seja uma influência, como a Camila, discriminada numa viagem de avião por estar na classe especial, uma grande pesquisadora, enfim, a própria Vilma Mello, estudando na universidade, no curso de teatro, com professores brancos, e essas coisas continuam ocorrendo em nossa vida, e a gente sabe que dentro do pensamento africano isso não deveria acontecer, porque aquele que é diferente nos enriquece. Então, em Mãe de Santo, a gente diz que a gente não é mãe de santo, a gente é mãe do santo, porque o santo é uma pessoa. E aí tem uma diferença dentro da visão africana do que seja louvar alguém que já não está mais conosco, que está no Orum. Para isso a gente tem a Umbanda, que vem do grupo Banto, e que na igreja são os santos. Os santos nada mais são do que pessoas que foram importantes em determinado lugar e que se louva as coisas que eles fizeram. Da mesma maneira, a Maria Padilha ou qualquer um dos hereges que cheguem num terreiro de Umbanda são pessoas que vêm trazer no seu espírito apoio a quem aqui está. Nós temos os orixás, que são os alimentos da natureza. É o ar, a água, a terra, o fogo, o arco-íris, a folha, a planta, porque sem eles nós não sobreviveríamos aqui na Terra. E se a gente não cuidar da natureza, a gente não está cuidando de nós. E aí vem uma diferença grande na visão do homem negro para o homem branco. A gente tem uma visão de que somos natureza. Vocês querem fazer um ventido do lago? Por favor. Vocês estão vendo o vento? Não. Mas estão sentindo? Sim. Então, isso é exatamente a divisão que o mundo africano faz. Eu tenho o mundo, uma visão. Eu posso ver, pegar, segurar na mão do meu amigo Bruno, e tem um campo que eu sinto, mas não vejo, de toda a herança que os meus pais deixaram, que o meu filho deixou, como ele deve estar satisfeito no Orum, a gente está aqui 41 anos depois do
passamento dele, louvando essa criança maravilhosa que nos ajuda a viver melhor. Quero agradecer também a presença aqui do meu amigo querido Sérgio, filho de Gandônia, nosso assessor de carnaval da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, e que nos ajuda nessa caminhada, trabalhando lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com filosofias ancestrais, mostrando que nós podemos estar dentro da academia, porque o nosso conhecimento foi o primeiro grupo de pensadores que veio lá do Egito e que deu para a Grécia e para Roma as informações que geraram o conhecimento ocidental. E as notícias que a gente tem de África aqui no nosso país é só de guerra, de miséria, de pobreza, quando a gente tem um acúmulo enorme de elementos e de conhecimentos provenientes de África. Então, essa peça, junto com Mãe de Santo, Mãe Baiana, que vocês viram aqui, a gente tem a trilogia Mãe Preta, que é, então, a mulher social, a mulher política e a mulher sagrada. A visão dessa competência para todas as mulheres nos leva a uma visão africana de que os homens maravilhosos que aqui estão, todos saíram do ventre de uma mulher. Não é verdade? Então, essa visão de relevância e de importância das mulheres é algo que está dentro da nossa filosofia africana, não para a gente mandar nos homens, mas para fazer sempre parcerias. Um fica à esquerda de Deus, que são as mulheres, e outro fica à direita, que são os homens, em equilíbrio. E conhecer um pouco das nossas tradições, seja um candomblé que lida com a natureza, com os orixás são a natureza, ou na Umbanda que lida com a espiritualidade de quem viveu aqui e que traz mensagens ainda, não tem absolutamente nenhuma visão de religião, como se diz no judaico-cristão, que é se religarem. Nós estamos sempre religados. Nós somos natureza. A gente respira com ar, a gente vive com o sangue circulando e os hormônios que são água. Nós temos um corpo que é terra. A Preta Gil deixou bem claro isso cientificamente para todo mundo quando pediu que as suas cinzas se transformassem em diamantes, colocados dentro da descoberta americana que a uma temperatura muito elevada, o pó proveniente de um corpo humano se transforma em diamante. Certo? Então, nós somos terra, ar, água e fogo. Sem batimentos cardíacos e sem a movimentação do nosso corpo, que nos dá 36 graus e meio de temperatura, a gente sabe que está vivo porque tem calor. A gente só perde fogo quando já foi puro. Então, eu quero agradecer demais o prestígio deste menino e dessa produtora AZ. A gente está pensando em continuar a apresentação de Mãe Baiana. E por que o nome Mãe Baiana? Porque a baiana representa útero fecundado. As saias rodadas das baianas nas escolas de samba, antigamente elas só giravam para a esquerda, porque elas ficam à esquerda de Deus. E não temos nenhum tipo de preconceito dentro da comunidade terreira. A gente vive uma intolerância religiosa enorme no nosso país, quando, na verdade, a gente deveria ter direito de escolha e de vida. Então, esse religare, cada um pode ter a sua história e entender que existe uma força maior que a gente não sabe qual é e cada um chama por um nome,
mas que tem que ser respeitada a maneira de ser da diversidade de cada um. Agradeço demais a presença de vocês aqui e gostaria de saber, gostaram da peça? Sim! Eu quero dar palmas para Gente, eu vou deixar, depois dessa aula, né? Vou deixar para vocês fazerem. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o processo, sobre... A gente também ouvir de vocês um pouquinho. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem, né? Boa noite, pessoal. Gostei muito da peça, achei muito interessante. Eu sou professor da rede estadual e municipal. Vi essa diferença, né, essa divergência entre idades que a gente sente também entre professores e alunos, principalmente no momento atual. Então, essa divergência entre a avó e a neta é uma coisa que a gente tem como aprendizagem, né, entre um ser de uma época, né, de uma temporalidade, e a neta com a avó, aprendendo uma com a outra, né? É como o professor aprendendo com o aluno, né, dentro da realidade dele, e a gente como professor também aprendendo e ensinando, né? Enfim, bonito, e ao mesmo tempo a gente sente uma complexidade nessa relação que tenta se equilibrar no final, quando ela consegue falar: minha neta, eu te amo. E é exatamente a troca de aprendizagem, de vida, né? E, inclusive, uma visão de que as pessoas, quando trazem determinados preconceitos, foram criados dentro de uma visão de mundo, e aí, de repente, entende que se eu quero ver a felicidade da minha neta, se ela está feliz formando um casal com uma outra menina, isso é que é importante. E não aquilo que a gente convencionou que deveria ser um menino com uma menina. Não é? Então, um menino com outro menino, uma menina com outra menina, é alguma coisa assim, da necessidade de cada um, da realidade de cada sentimento. Não é? A gente ama as pessoas, independente do que elas sejam, mas é importante que elas representam para nós. E a gente ainda vive muito essa dificuldade de relação. Deixa eu contar para você que durante 20 anos eu trabalhei no mestrado de sexualidade humana da Universidade de Gama Filho. E nós fomos conceito 4 no nosso primeiro ano de funcionamento no CNPq. Mas o MEC acabou extinguindo o nosso mestrado de sexualidade por preconceito. Eles não sabiam exatamente aonde a gente poderia ficar e, inclusive, uma dificuldade grande de lidar com a realidade da diversidade humana. Porque a escola no Brasil pegou todo o processo militarizado, botar tudo dentro de compartimentos fechados e dando a ideia da universalidade. O que é universal? Como é que um conceito pode ser universal? O Milton Santos, completando 100 anos, esse ano, um dos maiores geógrafos do mundo, diz que o território determina a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, de comer, de morar, de se relacionar. Se você mora na praia, você tem um tipo de comportamento e de vestimenta. Se você mora na floresta, tem outro. Se você mora nas montanhas, tem outro, é completamente diferente. E quando eu estive a primeira vez no Senegal, num acordo de educação para alfabetização, nos anos 70, nós fomos ao Senegal para verificar como eles trabalhavam a alfabetização. E eu fiquei impressionada, porque era uma ideia que eu achava que para ensinar para criança a gente tinha que saber muito mais
do que para aprender adulto. A gente aqui passa a ter doutorado, pós-doutorado, vai dar aula para adulto. Quando eu chego no Senegal, nos anos 70, todos os professores eram PhD, todo mundo era professor doutor, formado na Sorbonne. E as crianças entravam falando dialetos diferentes. Para cada criança vinda de uma determinada região, ela tinha um dialeto diferente do outro. Então, cada turma tinha as crianças falando pelo menos 5 dialetos diversos. E esses professores formados na Sorbonne, cada um sabia pelo menos 7 dialetos. Nós não conhecemos Iorubá, nós não conhecemos toda a parte da forma de se falar em Angola. Nós não falamos como se fala no Togo, o togolês. A gente não sabe nem a nossa história. E lá eles fizeram uma pesquisa, escolheram um dos mitos mais conhecidos em todas as aldeias e colocaram, teatralizando na sala de aula com teatro de fantoche, falando em francês. Todas as crianças conheciam aquela história e elas aprenderam a se comunicar em francês e tinham que reproduzir com os bonecos nas suas casas, em francês, para mostrar o seu avanço na escola e, ao mesmo tempo, ajudar os adultos a aprenderem a falar francês. E eu volto para o Brasil e digo, não somos nós que temos que apoiar a educação no Senegal, é o Senegal que está nos ensinando como atuar. E lá eles usavam o método Paulo Freire, a partir da realidade de cada criança, e uniram todos os ministérios relacionados à educação, Ministério da Saúde, da Comunicação, da Cultura, da Educação e da Saúde. Então, vejam, a gente fica achando que em África a gente vai levar colaboração. E quando a gente entra em contato com eles, a gente aprende muito. Eu tive em dezembro, agora no Togo, como eu aprendi coisas. Até o cumprimento que a gente usa no terreiro, que a gente fala axé para todo mundo, vem do Togo, não é do Iorubá. E, inclusive, o primeiro presidente da República do Togo foi um homem que nasceu no Rio de Janeiro, descendente de africanos aqui no Brasil, e que, inclusive, foi morto lá no Togo, porque era brasileiro, não era um africano do território africano. Vocês estão entendendo? E quem é que sabe nas escolas que o primeiro presidente do Togo foi um brasileiro nascido no Rio de Janeiro? E nós temos uma família Olímpio no Rio, uma outra família Olímpio em Salvador, porque ele vem do Xaxa, que veio conduzindo alguns escravizados para cá e que teve 42 filhos, com várias mulheres, logicamente. 42 filhos, né? Mas, posso falar? O pai do Firmino, nosso primeiro prefeito do Angola, teve 46. Então, vocês vejam. Então, vocês vejam como a gente conhece muito pouca coisa relacionada ao lugar de onde viemos e a ancestralidade, o conhecimento de quem são nossos pais, avós, bisavós. É alguma coisa que nós temos o direito de conhecer e de saber de que país viemos. Agora a gente tem um exame de saúde que nos permite saber a nossa origem. E eu acho que é muito importante que a gente consiga descobrir, né? O Britânico descobriu que ele veio do Togo. Então, Helena, pegando esse gancho aí, só queria fazer mais uma colocação somente. Eu, como homem, olhando a peça, claro que tem nome Mãe Baiana, né?
mas essa figura masculina eu senti falta em algum momento da peça, né? A peça toda, claro, em algum momento, mas toda a peça, né? Porque ela fala somente avó quando ela fala no sentido do sexo, do prazer. Mas a gente, assim, eu particularmente senti falta da presença do pai, né? Ou do avô, ou de uma outra figura. Sim, mas foi colocado no texto. Não, mas olha só, Sim. lembre-se que a maioria das mulheres negras são mães solo. O meu filho faleceu com 4 anos, eu tinha 8 de 9. Tá? O meu ex-marido, depois dos 9 anos de idade do meu filho mais velho, nunca levou esse filho para passear, nem em férias, nem participou efetivamente da vida dele. E agora que ele está viúvo e necessitando de apoio, quem é que toma conta dele? É o filho. E o filho é como se fosse o verdadeiro pai para ele. Administra sua vida, seus negócios, e está do lado do pai o tempo inteiro, que era o grande sonho da vida dele. Então, como o Mãe Baiana retrata a perda de um filho e a continuação dessa perda, logicamente não tinha a presença do pai do mais velho. Como a grande maioria das mulheres negras cuidam sozinhas dos seus filhos. Estou falando agora mentira? Não. Não são normalmente as avós que tomam conta dos seus netos, que apoiam as mulheres negras? Eu estou vivendo lá na minha casa no momento, a minha empregada estava muito tensa, angustiada, por conta da filha, que ela cuidou sozinha e que ela achava que estava seguindo outros caminhos. Ela cuidou de todos os filhos sozinha, o tempo inteiro, e continua cuidando das netas. Então, a realidade da mulher negra hoje é uma realidade muito complicada. Eu, no movimento de mulheres negras, fui completamente contra o grupo da Casa das Pretas, não queria aceitar homens negros no processo. Eu acho que a gente tem que dar lado a lado sempre, porque o homem negro também é absolutamente necessitado de apoio, de integração. A luta é nossa. Mas, vejam bem, eu trabalho com carnaval o tempo todo. Todo mundo conhece Tia Ciata como sendo aquela que propiciou o crescimento das baianas e do samba no Rio de Janeiro, e de seus filhos e filhos de suas irmãs, não é? Todo mundo conhece Pixinguinha, João da Baiana, não é? Mas quando a gente sair no sábado, não, hoje sábado é hoje, na sexta-feira, quinta, do Rodas de Samba, onde as mulheres sambistas diziam exatamente a dificuldade das mulheres sambistas terem apoio por parte dos homens. Para a Dona Ivone Lara conseguir ser reconhecida como compositora, ela fazia músicas desde criança. Mas só depois de 60 anos é que ela conseguiu ser reconhecida. E esse Brandão passou um perrengue na Mangueira para poder ser aceita na aula dos compositores. As mulheres sambistas sofrem discriminação nas rodas de samba em relação aos homens. Então, a visão paternalista e autoritária do Ocidente, lógico que vai impregnar toda a formação dos homens, porque os colégios são militarizados e as famílias são patriarcais. As famílias negras
são todas comandadas por mulheres. Meu pai dizia que as irmãs da minha mãe formavam a máfia do bem. Porque tudo era em coletivo, elas ajudavam tudo, e eram as mulheres que coordenavam todas as coisas. E quem cria o sentido da música na rua e as rodas de samba foram as mulheres de Itapuã, as ganhadeiras de Itapuã. Mas quem fica com todas as glórias são os homens do Estácio junto com os homens da casa de Tia Seata. Então é alguma coisa assim que... Vai lá para Platão, que ele diz, os homens nasceram para ser perfeitos e as mulheres para cuidar deles. Isso ainda continua sendo a máxima obedecida no nosso mundo ocidentalizado. E é por isso que, quando a gente faz uma trilogia de matriarcas, é mostrando que sempre atrás de um grande homem tem uma mulher. Não fica triste, não, mas a gente só pode, a gente precisa muito de vocês e gosta muito. Eu também gosto muito. Eu estou casada no terceiro casamento há 30 anos. Não é? Eu sou viúva, mas não por opção. Exatamente. Aqui a gente namora, gosta de dar beijo na boca. Tudo isso é muito tranquilo para a mulher dele. Mas a gente também tem noção que eu não preciso pedir autorização do meu marido para estar aqui sozinha, em Caxias, à noite, um dia de sábado. Porque a gente se respeita. Certo? Mas para isso, a gente tem que botar a boca no trombone e dizer, vocês têm que nos aturar, têm que nos respeitar e têm que nos ajudar. Lava uma loucinha, lava uma roupinha, cuida de criança, que a gente está junto em todos os momentos da vida. Todos estão muito acostumados para as mulheres sempre resolverem tudo. Nós temos que resolver juntos. Certo? Eu juro para você que fiz com o Miguel Falabella um musical chamado Martim Coração de Rei. E o Alan Rocha, para minha felicidade, ganhou o prêmio de melhor ator com o Martim, que ele interpretou. Eu sou biógrafa do Martim também. Mas as mulheres aparecem em todo o percurso de vida do Martinho, porque ele tem filho com 4 mulheres. Então, eu não podia falar do Martinho quando as músicas dele se referem às mulheres e seus filhos, sem mostrar a influência dessas mulheres na vida dele, porque atrás do grande homem sempre tem uma mulher apoiando. Certo? Acho absolutamente pertinente a sua colocação, mas quero que você entenda que era uma mulher, como nós fizemos o primeiro livro de sexo feito por mulheres negras, porque os homens escreviam sobre sexo. Depois, as mulheres feministas brancas começaram a falar de sexo. Mas as mulheres negras têm outros problemas que as mulheres brancas não têm, porque normalmente são mulheres só. A gente também quer mudar isso. Tá? Mas eu quero ter o prazer de retratar a realidade com os homens. Na trilogia, no terceiro, no Mãe Preta, aparece a mulher com o parceiro depois de perder o filho, caminhar, se formar, trabalhar e formar parceria. Não é? No terceiro espetáculo a gente tem. Tem uma aparição sim. Gente, a gente vai terminando agora, mas assim, queria ver se tem mais alguém que queria trazer alguma observação para Helena, as meninas, alguém? Calma aí. Ó, os homens estão falando, gente, também. Que bom! É uma alegria, né, de poder participar desse encontro e logo depois ter conversa. E isso ajuda, tanta informação que foi colocada aqui,
Eu sou recém-formado em filosofia pela UERJ. E quando eu fui para lá, meu interesse era a filosofia presa. Um conceito que eu tentei construir, né, nem com uma pretensão nenhuma, lembrando a questão periférica, favela, Caxias, Baixada. Em alguns momentos lá a gente tentava trocar isso, mas a gente não chegou, por exemplo, o meu grupo, né, eu estou saindo, tem gente saindo também, não conseguimos ter filosofia africana. Aí agora que no semestre passado, que chegou uma professora lá, concursada, e aí revolucionou, e ela está entrando em todas as áreas, né? Como é importante a gente ter como centro a questão do coletivo, caminhar junto, a questão do Ubuntu, né? E como isso, assim, olhando a senhora falou do UFRJ, como isso na UERJ, que se diz, que se autodeclara como universidade aberta, com tantas questões, e a gente tem tanta dificuldade ainda de ter essas conversas, e quando falávamos em ter filosofia africana, isso era negado. Então eu queria assim, o que a senhora diz para nós, qual é o alento? A gente continua resistindo, pulando? Lógico que continua resistindo, é muito difícil. Eu entrei para fazer um pós-doutorado em Santa Camarada em 2016, na UFRJ. E aí o pós-doc, a gente não assiste aula, a gente dá aula, né, basicamente. E o meu livro Martinho da Vila, Reflexos do Espelho, surge exatamente porque a minha tese de doutorado tinha sido a comparação entre o terreiro Nagô e o pensamento do Ocidente, de Platão até a escola fenomenológica alemã, com Max Scheler. Mas, quando eu fui fazer o pós-doc, o meu projeto foi fazer uma história comparada, que eu fiz uma história comparada, fazer uma comparação entre as músicas do Martinho da Vila e o desenvolvimento político, social e econômico no Brasil dos anos 60 até 2000. E o que eu observei? A necessidade de apoiar o Departamento de Filosofia na criação de um laboratório de filosofias ancestrais negras e indígenas. Foi o que nós fizemos. Mas, hoje, eu estou dando aula de filosofia africana no pós-doutorado de filosofia e temos uma professora de filosofia na graduação, que é a nossa querida Maria Fernanda, que está atuando. O diretor do Departamento de Filosofia hoje é o Rafael Loclo, que segue também uma linha de filosofia africana. Mas o diretor anterior era um francês, quando eu estava atuando lá no laboratório, não como professora colaboradora, porque hoje eu estou ainda como professora colaboradora. E a gente tem uma dificuldade muito grande dentro do campo da filosofia. Você teve na ANPOF ano passado? Não. Eu tive na ANPOF pela primeira vez, eu me formei em filosofia em 1985. Eu fui a primeira mulher preta a terminar um doutorado em filosofia. É uma das áreas mais fechadas que vocês possam imaginar. E, inclusive, a UERJ fez um concurso que eu fui a presidente da banca. E por que eu fui chamada da UFRJ para ser presidente da banca? Porque não tinha professor de filosofia africana dentro da UERJ. E eram todos professores de história e antropologia. Então, é um negócio assim, complicadíssimo, porque lá na UFRJ a gente conseguiu fazer um convênio com os reitores de universidades africanas pela primeira vez, porque todos os reitores das universidades africanas só tinham convênio com a Europa e Estados Unidos. Nunca tinham tido convênio com o Brasil. E agora a gente conseguiu
fazer um trabalho com Guiné-Bissau, com o Togo, com a Nigéria e com onde nós vamos fazer África do Sul, e com o pessoal da África do Sul. É uma resistência muito grande nas nossas universidades. A UFRJ foi a última a ter cotas, a UERJ foi uma das primeiras. Não é? E tinha os núcleos, eu fiz parte do Núcleo Brasil, quando o Flávio estava lá, o professor Flávio. Mas a UERJ tinha um processo muito complicado de relacionamento acadêmico, porque os professores na academia, quando têm o título de doutor, eles viram PhDs. E aí, os alunos que entram por cota vão encontrar professores brancos que não acreditam nos alunos negros e que não entendem nada de filosofia africana. Eu inventei uma revista de carnaval com os trabalhos dos alunos e estou tendo ainda uma dificuldade muito grande de lidar com o departamento de letras, com a história, com alguns elementos da filosofia, tá? Porque era e é uma revista para se olhar o carnaval como sendo um processo acadêmico. Tá? E para fechar, que a gente já está se alongando demais, ele queria falar do Carnaval da Grécia. Então, se a gente está fazendo uma revista acadêmica de carnaval brasileiro, o que a gente vai fazer com o artigo sobre o Carnaval na Grécia? Você está entendendo? É uma coisa muito complicada, mas que a gente está junto, para lutar junto. Aparece lá na UFRJ para a gente trocar ideias, tá bom? Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Helena, não, a gente tem que fechar mesmo agora. Agradecer a todos vocês. Ela só queria falar aqui sobre os alunos e a gente vai fechar com a palavra. Para telegrafar mesmo. Primeiro dizer que é um imenso prazer ter você aqui. Uma honra e um privilégio, né, poder assistir a peça. Pelas atrizes que dão, né, um exemplo para a gente que não tem idade, inclusive, para atuar no palco. Foi maravilhoso. E dizer para você, Helena, que a gente está aqui com alguns alunos do curso de formação de professores do ensino médio, né? Ainda existe o normal ainda, né, na rede estadual de educação, e que é resistência ainda discutir a 10.639. Mas fazê-la dessa forma, né, através do teatro, eu tenho certeza que eles estão saindo daqui hoje, assim, maravilhados, com a aula magna que as atrizes deram e que você agora completou. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão, gratidão. Obrigado, gente. Boa noite. Bom retorno para casa para vocês.